Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aprender da experiência e a comunicação. A comunicação é a habilidade mais importante para a nossa vida, né? Para a vida familiar, vida pessoal, estudo, aprender a ouvir, falar, ler e escrever, né? Comentando isso com um aluno aí que estava apresentando no colégio, o garoto falou assim: "Isso aí eu já sei, tio." Eu falei: "Olha, eu estou com 60 anos e ainda estou aprendendo. Aprender a ouvir sem julgar, sem criticar, sem interromper, é uma habilidade difícil hoje em dia. A gente está sempre pensando em como retrucar, aguardando a vez para falar. Eu gostaria que vocês pensassem no aprender a ouvir, a primeira coisa, professores e todo mundo, né, que está aqui no colégio, pais também, com a ideia de compreender. Seria talvez a habilidade mais importante para a gente ensinar para os alunos e para a gente mesmo. Então, qual que é a ideia? Não respondam de imediato, esperem a pessoa se sentir compreendida para depois a gente até pensar, dar um tempo para dar a resposta, né? Isso com conversa de pais com professores, professores com pais, tentar entender o ponto de vista do outro, se colocar no lugar do outro, né? Com muita tranquilidade. Com relação ao falar, aquela ideia básica, só fala uma pessoa de cada vez, né? A gente tem que voltar a esse princípio básico. Ele sumiu esse princípio quando se criou a televisão. As pessoas conversavam com o barulho da televisão e a partir daí todo mundo começou a conversar, a falar junto. E falar junto não se comunica. Então é preciso a gente parar muitas vezes a aula, às vezes levantando a mão, né? Para falar: "Olha, silêncio todos, eu estou falando, deixa eu terminar de falar, depois vocês falam." E uma coisa bacana que a gente já falou e também uma ideia do colégio é que um ensine o outro. Então eles vão ter um horário para conversar, né? Aquela ideia dos 5 minutos. 2 minutos um fala, o outro só ouve, não julga, não interrompe, não critica nem nada. Depois troca. O professor só marca o tempo. 2 minutos um fala, 2 minutos o outro fala. Se quiser complementar, se tiver nível para isso, escreve uma pergunta para o professor. Ou faz a pergunta para o professor, se é muito criança, muito pequeno. Mas aprender a fazer silêncio, 2 minutos ouvindo o outro falar. A leitura, sugiro que se faça 5 minutos por aula. Muitas vezes vão ser os únicos 5 minutos que a criança vai ler, infelizmente, né? Apesar da gente pregar a leitura, é importante ler, mas se não tiver alguém incentivando, cobrando, todo mundo lá junto fazendo, muitas vezes, pela própria circunstância, a criança não lê. É fundamental ler com calma. 5 minutos dá para ler bastante coisa. Depois a ideia de escrever, a ideia de registrar as coisas que a gente faz, né? E aí eu vou dar uma sugestão para vocês ligada à experiência. Anotar um diário, né? Lembra do caderno de liderança? Muitos de vocês fizeram. Um diário que a gente reflita como é que foi o nosso dia. Pode ser em forma de palavras-chave, às vezes escrito com carinho, com capricho, com cores, etc. E a gente vai registrando aquilo que serve depois para a gente dar uma olhada. Aprender com as experiências, né? Meditar no fato que aconteceu, que às vezes a gente ficou chateado. E aí aprender com a própria experiência da escola. Eu gostaria de contar um fato que aconteceu com o pai, né? Era um diretor de escola, ele tinha uma filha que estava começando a trabalhar, ela era pedagoga, e ela falou: "Pai, eu queria ter os seus 30 anos de experiência." Ele parou, pensou, falou assim: "Olha, uma coisa são 30 anos de experiência, outra coisa são 30 vezes um ano de experiência. Se a gente se acomoda, você tem 30 anos, 30 vezes um ano de experiência. Você dá aquela mesma aula, aquele mesmo ímpeto, as mesmas críticas, e não muda." Então eu gostaria que vocês fizessem essa autoanálise, né? Primeiro com relação à experiência. O que vocês aprenderam que vocês podem melhorar? Uma outra ideia é aprender com a experiência dos outros. A gente já ouviu muitas histórias de sucesso, aqui no colégio mesmo, de um professor, de outro professor. Então, compartilhar essas ideias, né? A partir de agora, compartilhar mais, conversar, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, para que um ajude o outro a melhorar na profissão. E uma terceira ideia é
pensar em que pessoas que vocês estão influenciando, né? É uma coisa interessante. Se eu perguntar para vocês, que pessoa que influenciou grandemente a sua vida? Pense um pouquinho. Vai ser uma pessoa que tem um caráter muito bom, né? Um caráter forte, um caráter confiável, uma pessoa que tem alguma influência, pode ser um parente, um amigo, um professor, né? Vocês como professores influenciam muita gente. Pode ser um padre, um livro que você leu, etc. Ele te influenciou muito. Agora eu gostaria que você pensasse no outro lado. Você, como é que você está influenciando as pessoas? Você está sendo uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa que abre horizontes, que a pessoa sai melhor, sai com mais alegria, mais paz quando está com você, ou o contrário? Essa influência é o jeito da gente compartilhar o que a gente tem com os outros, mas pensando nesse aspecto de responsabilidade. Então pensem nisso essa semana, tá? Faça algum propósito concreto, pode ser começar a construir um diário, ou criar uma dinâmica na sala de aula para que o aluno pratique a comunicação, que você aprenda a ouvir mais, que você tenha um horário para falar e tenha um horário para ouvir, né? E os alunos pratiquem isso no dia a dia. Eu conto com vocês.